Pronto. Gente, então agora sim, oficialmente, vamos começar a nossa webinar sobre como empreender em Portugal sem complicações. Então, eu sou a Cris Lazotti, da Edu Portugal, estou aqui com a Patrícia Veloso, que ela é contabilista certificada aqui em Portugal, da empresa Veloma. E a gente vai explicar isso em detalhes para vocês. Eu já habilitei a câmera e o microfone de cada um de vocês. Quem tiver dúvida em cada um dos tópicos que nós estivermos a falar, por favor, podem nos interromper e colocar a sua questão, seja de forma no próprio bate-papo, ou se quiser interromper e falar mesmo por voz e vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu só habilitar aqui o do Alexandre também, que não estava habilitado. Pronto, agora sim. Então, o que a gente traz aqui para vocês, tá? O primeiro ponto é por que empreender em Portugal, né? Eu falo por experiência própria, eu já moro em Portugal há mais de 10 anos, empreendo em Portugal há mais de 8 anos e sempre empreendi no Brasil também, desde 2007. Então, as diferenças, e isso é muito interessante, do que acontece no Brasil e que acontece aqui em Portugal, vocês vão perceber que, embora a língua portuguesa seja a mesma, as regras não têm nada a ver, né? E não tem nada a ver. Mas aqui tem muitas vantagens que a gente não tem no Brasil, e é isso que a gente quer contar para vocês, tá bem? Então, algumas delas uma empresa aqui em Portugal, você acaba por ter acesso a toda a União Europeia, o que é muito interessante. A gente vai falar sobre fundos europeus aqui também, porque isso é transversal a qualquer país que pertença à comunidade. Isso é muito interessante, até para você fazer negócios entre fronteiras, tem vantagens de tributação, que a Patrícia também pode falar um pouquinho sobre isso, enfim. Outro ponto importante é a estabilidade e a segurança. A Europa como um todo você encontra muito mais estabilidade econômica do que infelizmente que a gente vê no Brasil, né? Principalmente agora. Agora eu ando conversando com alguns amigos aí, e vocês que estão aí também podem falar um pouquinho mais. Você empreender no Brasil tá um tanto complicado, né? A gente está com altas taxas de inflação também, isso querendo ou não, acaba corroendo aí a saúde financeira de muitas empresas. A gente vai falar um pouquinho sobre apoios e incentivos que nós temos aqui em Portugal, em termos do custo de vida, que é viável aqui em Portugal, apesar de, nos últimos anos, o custo de vida sim ter aumentado, mas o nosso poder de compra aqui em Portugal é muito maior do que o poder de compra no Brasil, tá? É um ponto interessante. Depois, essa facilidade que existe por brasileiros empreenderem em Portugal através do visto D2, que existe um visto específico de empreendedor, tá bom? Então, quanto a isso, tem algumas vantagens. Eu vou passar agora ao próximo slide. A gente vai falar sobre tipos de estruturas de empresas. Então, Patrícia, bem-vinda. E eu gostaria de abrir esse tema com você. Então, olha, antes de mais, quero agradecer pelo convite e me colocar aqui à disposição para responder as questões aqui dos nossos participantes, tá bom? A gente vai falar sobre aqui um tema bastante interessante para quem tem essa vontade, não é, de empreender em Portugal. E aqui o importante é saberem que existem várias maneiras de trabalhar em Portugal. Então, aqui estamos falando na parte dos trabalhadores independentes e empresário em nome individual, que isso é, portanto, para trabalharem em nome de pessoa física, tá bom? É como se fosse um MEI, não é? É uma coisa, um processo mais simples, menos burocrático do que abrir as empresas. Só que as empresas, como a gente fala aqui nas unipessoais por cota e por cotas, dão outra estabilidade, mostram outra realidade, não é, dos empreendedores, dão mais seguranças aqui à banca e aos financiadores das atividades. E então, para que saibam, trabalhador independente é uma pessoa física que quer trabalhar e que tenha uma profissão tipo altamente qualificada.
é tipo um prestador de serviços, um TI que emite nota para uma empresa, um médico, um advogado. Tem aqui um código de atividade que permite ter uma taxa diferente de segurança social e também na tributação das finanças. Empresário em nome individual também é enquanto pessoa física, mas é, por exemplo, uma pessoa que abre um cabeleireiro, um supermercado, em nome de pessoa física, não é? Que emite mais do que uma nota por mês, tem compras associadas, tem um outro tipo de movimento, e tem, então, um código de atividade enquadrado no empresário em nome individual. As sociedades unipessoais por cota e por cotas são, portanto, a pessoa física tem que transformar, portanto, tem que abrir uma empresa numa conservatória, vai ser gerado um novo número de contribuintes de pessoa jurídica para essas sociedades. A unipessoal por cotas é só para um sócio. A sociedade por cotas é para 2 sócios ou mais. Essas sociedades por cotas são as famosas LTDA no Brasil, não é? Limitadas. E essas são as estruturas empresariais mais usadas aqui em Portugal para quem vem, não é? Do Brasil e quem vem de fora. Depois temos as sociedades anônimas, mas já é uma outra dimensão. E não é tão usual para quem está entrando agora em Portugal. Ok, Paty. Agora, falando um pouquinho sobre a documentação essencial para a abertura de empresa. O que é necessário para uma pessoa que está no Brasil e pretende empreender em Portugal? Então, Cris, é assim, o documento essencial para ter qualquer coisa aqui em Portugal é o NIF, é o número de contribuinte. Tá? Só que quem está no Brasil precisa de um representante aqui em Portugal para ajudar a abrir esse NIF. E a do Portugal até pode ajudar nesse processo, não é? Então, o primeiro documento é o NIF dos sócios. Se esses sócios forem casados, tem que ficar mencionado na abertura da empresa o regime de casamento até, e o nome do cônjuge, e o cônjuge também tem que ter um NIF, tá bom? Depois de ter o NIF, é importante as pessoas também apresentarem, obviamente, o documento de identificação, que pode ser, se for português, porque tem muita gente que tem a dupla cidadania, tem documento aqui de Portugal, se for português, é o cartão de cidadão, ou então podem apresentar um passaporte ou um cartão de residência, tá bom? Um documento de identificação válido aqui em Portugal. É importante a conta bancária, que também só conseguem abrir a conta bancária com tal número de contribuinte, e passaporte, e depois, posteriormente, senha das finanças. Essa primeira parte, a senha das finanças, é importante para quem vai abrir a atividade enquanto pessoa física, aquele trabalhador independente ou empresário em nome individual. Então, para abrir essa atividade, basta só esses 4 documentos. Depois, para a empresa, é que já temos mais aqui mais obrigatoriedades, que é sede. Não sei se você quer que aqui, pronto, esses 4 documentos são suficientes para a gente abrir atividade. E para abrir empresa, para além desses, temos outros. Acho que é importante citar, Paty. Pronto. Quem quiser abrir empresa, tem que ter um endereço aqui em Portugal, que vai servir de sede da empresa. Tem que nomear os sócios, não é? Se for uma unipessoal, é um sócio, e esse sócio tem que nomear um gerente, que pode ser ou não ele, tá bom? Não é obrigatório que o gerente seja igual ao sócio. Temos que saber, em caso daquela empresa
da sociedade por cotas, temos que saber qual é a porcentagem de cotas para cada sócio, tá bom? Que também é importante. Temos que saber os CAIs, o CNAE, as atividades todas que a empresa vai desenvolver. E aqui eu sugiro que, se a pessoa tiver algum plano, às vezes a pessoa não sabe bem aquilo que vai fazer, ou então tem tipo um plano A e B, tipo, eu vou abrir um restaurante, mas também gostaria de tentar uma estética. Quando a gente abre uma empresa na conservatória, é importante colocar logo as atividades todas, tá bom? Considerar todas as atividades, para depois não ter que ficar fazendo alterações na conservatória. Porque a partir do momento que a gente abre uma empresa, é como se tivesse o documento, a certidão de nascimento daquela empresa. E depois a gente pensa, qualquer alteração, tipo, se mudar um sócio, temos que mudar essa certidão de nascimento. Se a gente mudar uma atividade, temos que alterar essa certidão. Então, é importante que a pessoa pense em tudo aquilo que pretende fazer com a empresa. Às vezes o cônjuge é de uma atividade e pronto, cada cônjuge tem uma atividade diferente, a gente pode considerar na abertura da empresa várias atividades. E depois temos uma coisa que é importante, que é o capital social. Embora em Portugal a exigência para abrir uma empresa seja mínima de capital social, quem vem com um visto D2 tem que ter um mínimo de capital social entre 5 e 10 mil euros, para depois também comprovar que está investindo numa empresa que acredita, não é? Que vai dar certo, que vai dar lucro, porque Portugal acaba por não ser muito exigente para abrir as empresas, mas depois, para financiar essas empresas, os sócios têm que mostrar que a empresa realmente nasceu para dar lucro. Então, é importante ter um bom plano de negócios, é importante mostrar esse capital social, que é nada mais, nada menos do que aquilo que a pessoa está disposta a investir na empresa. E para abrir empresa tem que fazer a nomeação também de um contabilista, não é? E não é preciso, assim, mais nada. Ok. Pronto. Então, a Patrícia falou uma coisa muito interessante que eu percebi quando eu vim para Portugal, que é muito diferente do Brasil. Você pode ter uma empresa com atividades diferentes. Então, por exemplo, eu posso criar uma agência de marketing, mas eu também posso colocar outros serviços ali, que eu posso, por exemplo, desenvolver o website, eu posso criar outras voltadas à área de informática. Então, assim, claro que você não vai colocar que você vai ter uma clínica médica junto com uma agência de marketing. Eu acho que isso não é viável, né, Paty? Mas existe um leque ali de atividades que você pode pôr e inserir na mesma empresa. Então, isso era uma coisa muito interessante aqui em Portugal, que é diferente do Brasil. É porque, assim, Cris, geralmente, quando vem um casal do Brasil e os dois são empreendedores, se eles tiverem atividades diferentes, por exemplo, o marido trabalha num restaurante e a esposa trabalha em estética. O que acontece? Aqui, na mesma empresa, a gente consegue colocar as duas atividades. A gente só vai ter que dizer aqui, na conservatória, qual é a atividade que a gente vai considerar como principal, ou seja, a maior faturação vai vir do restaurante ou da estética, entendeu? Uhum. E depois, a nível da contabilidade, a gente também consegue fazer a divisão do que é restaurante e do que é estética. Então, é só para as pessoas entenderem que quando a gente abre uma empresa, tudo aquilo que a pessoa tiver em mente para empreender, que pode considerar aqui na abertura da empresa, nas atividades da empresa, tá bom? É só e não necessariamente tem que abrir duas empresas com essas exatamente, isso mesmo. Tá bom? Né? Para não ser tão... Isso já poupa aí alguns euros, né, Patrícia? Exatamente. Bom, mas vamos lá.
você já começou a entrar nesse assunto, mas as etapas formais de abertura de empresa. Então, você mencionou da história do nome da empresa, do CAI, né? Aqui, Cris, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Em Portugal, nas conservatórias, eles já têm tipo uma carteira com nomes pré-aprovados para as empresas. Então, uma pessoa que queira chegar em Portugal e aproveitar um daqueles nomes que eles têm na carteira já pré-aprovada, simplifica aqui o processo. Ou então, se a pessoa quiser abrir uma empresa com o seu sobrenome, entendeu? Com o seu nome, torna tudo menos burocrático. Se a pessoa disser, não, eu no Brasil tenho uma empresa que se chama... tem um nome específico no Brasil e aqui em Portugal eu quero ter o mesmo nome. Existe a possibilidade da gente pagar uma taxa de 75 euros, ou se tiver urgência, são 150 euros, para aprovação desses nomes. Então, quando a gente for pedir aprovação do nome da empresa, que seja diferente do nosso sobrenome ou dos nomes pré-aprovados na conservatória, a gente tem que dar até 3 hipóteses. Eles vão pedir 3 nomes diferentes, porque se aquele que você tem em mente não servir, não for aprovado, os outros nomes podem também passar pela análise, né, da conservatória e serem aprovados. Então, aqui o nome da empresa e o CNAE. O CNAE é aqueles códigos da atividade que a gente falou anteriormente, e o nome da empresa é um leque, não é? Que a pessoa tanto pode escolher o seu nome, o nome da conservatória pré-aprovado, ou pedir um certificado de admissibilidade para um nome que seja especial. As cotas, quando é uma empresa unipessoal, só tem um sócio, então 100% das cotas é daquele sócio, não tem muito que dizer, mas se for uma limitada normal, com mais do que 2 sócios, a gente já tem que especificar o valor da cota de cada sócio. Sede social em Portugal, geralmente, quando as pessoas tratam do visto D2, já tem que ter mais ou menos, não é, um endereço aqui em Portugal, e a gente pode usar o endereço de uma casa para ser sede social em Portugal, não precisa ter uma loja aberta, não é? Essa sede social é um endereço para onde o Estado, se quiser contactar a empresa, é para onde vão enviar as correspondências. O contabilista, quando a gente abre a empresa, tem que dar o número de inscrição da ordem e o nome do contabilista. E outra coisa que é importante é a nomeação de um gerente, tá bom? O que acontece? Aqui em Portugal, quando abrimos uma empresa, e eu digo, olha, vou abrir uma empresa com a Cris. A Cris tem 50% e eu também tenho 50%. Então, agora a gente tem que escolher quem são os gerentes. Nós temos várias hipóteses. Gerente pode ser só a Cris, posso ser eu e a Cris, ou posso ser só eu. Ou então até pode ser o marido da Cris ou um amigo da Cris. Qualquer pessoa pode ser nomeada gerente, mas o que a gente tem que ter em consideração? O gerente é a pessoa que é responsável por assinar contratos, é responsável por abrir conta bancária, por fazer pagamentos, é a pessoa que tem a responsabilidade da empresa e responde em seu nome físico por todas as responsabilidades da empresa, tá bom? O sócio só responde até o valor da sua cota. Se eu e você abrirmos uma empresa com capital social de 5 mil euros, sendo que você tem 50% e outros 50%, nós só respondemos até as nossas responsabilidades enquanto sócias só vai até 2.500 euros, tá bom? Por isso que quando eu digo, quando a gente vai tentar um financiamento, os bancos e os financiadores querem ver quanto é que a gente está investindo também para saberem qual é a nossa responsabilidade perante a empresa.
entendeu? Então, essa parte das cotas e dos sócios e dos gerentes é uma situação que muita gente tem dúvida e que é bastante importante quando a gente trata da abertura de uma empresa. Depois de darmos essas informações todas na conservatória, é criado um número de pessoa jurídica para essa empresa, e com esse número de pessoa jurídica tem que se abrir uma conta bancária em nome da empresa, que vai ser onde a gente vai depositar o tal capital social que vai ser estipulado, que a gente aqui está falando entre 5 e 10 mil euros por causa do visto D2, é nessa conta bancária que vamos depositar o capital social, e é nessa conta bancária que vão ser feitos todos os pagamentos e recebimentos decorrentes da atividade da empresa, tá bom? E depois, o início de atividade é o quê? É a informação que o contabilista que foi nomeado tem que enviar para as finanças, dizendo que a partir de determinada data, que a gente tem 15 dias, a partir do dia que o documento sai da conservatória, o contabilista tem 15 dias para informar as finanças e a segurança social que aquela empresa vai começar a trabalhar, e a partir desse início de atividade é que começa, então, o pagamento dos impostos. A obrigação, não é, de contribuir para a segurança social e para as finanças. Então, peraí que a gente já chega nessa parte tributária aí, mas antes eu queria fazer uma observação aqui. Isso que a Patrícia falou é muito curioso aqui em Portugal, e aí eu estou falando isso pela experiência que eu tive, né? Quando a gente foi abrir a empresa, né? Aí do Portugal, esse é o nome fantasia, né? Como a gente conhece no Brasil. Mas a entidade, ela se chama Viral Taste Unipessoal Limitada, né? Então, eu sou a única sócia da Viral Taste. Quando a gente foi abrir essa empresa, então tem lá uma série de nomes de empresas, mas, gente, mas são cada nome, os nomes, assim, muito engraçados e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é só, tipo, Sonetos Felizes Limitada, é uma coisa assim, né? E aí você fala, gente, uma coisa não combina com a outra. E nós, brasileiros, nós gostamos muito, nós somos muito carinhosos, né? Eu acredito que eu gosto muito de usar essa palavra. A gente é muito carinhoso, então a gente gosta de ter as coisas nos nomes que nós gostaríamos que, de fato, né, a nossa empresa tenha este nome. É a mesma coisa que quando uma pessoa tem um filho, né? Você quer dar o nome que você quer para o seu filho. Aqui em Portugal não é bem assim. Você não pode dar qualquer nome para o seu filho, né? Tem algumas regras. E eles fazem a mesma coisa com as empresas. Então, por isso que a Patrícia citou que quando você quer colocar um nome muito específico na sua empresa, precisa passar por essa admissibilidade, né? Para eles avaliarem se sim, é possível ou se não. Por isso que você tem que dar ali algumas outras alternativas, tá? Esse é um ponto interessante. Só que, uma curiosidade, é porque o que acontece? Eles têm que saber se dentro daquela atividade que a pessoa está escolhendo para abrir a empresa, se existe já alguma empresa com aquele nome ou com um nome similar. Tipo, o nome da minha empresa é Veloma, mas se uma pessoa quiser abrir uma empresa de contabilidade Veoma, aquela sonoridade é similar, então eles não vão aceitar esse novo nome, entendeu? Eles fazem esse tipo de estudo a nível nacional, e por isso que eles pedem 3 alternativas. Pronto, olha, esse primeiro não dá, vamos tentar os outros 2. Às vezes, a pessoa tem sorte, o primeiro nome que é dado é logo aprovado, mas outras vezes nenhum dos 3 são aprovados e as pessoas ficam muito tristes, e depois tem que ir, então, lá escolher os nomes dos sonetos. E esses nomes, Cris, são nomes escolhidos pelas pessoas da conservatória. Acredita que uma vez eu perguntei à senhora, nossa, mas de onde é que vocês tiram esses nomes? Mas você não gosta dos nomes? Eu falei, não, os nomes são assim um pouquinho estranhos. Ela dizia, somos nós que escolhemos. E eu, nossa, muito bom, tá bom. É coisa de aldeia que a gente brinca, né? Mas então vamos lá, agora para a parte tributária, que a Patrícia estava falando sobre sócios-gerentes, né? E o sócio-gerente, ele já é imputado numa carga tributária
só por ser enquadrado dessa forma. E a Patrícia vai explicar que a primeira coisa tem a ver com segurança social, não é, Patrícia? Então, a segurança social, Cris, é um dos impostos, é aquela carga mais pesada para as empresas, tá bom? Por quê? A partir do momento que a empresa tenha um gerente, esse gerente tem que contribuir pelo menos com o salário mínimo. E o salário mínimo em Portugal são 870 euros. Qual é a carga que cai aqui em cima desse salário base? Sai do prolabore do funcionário 11%, e a empresa tem 23,75% de encargo com esse ordenado. Então, se você for juntar aquilo que a gente tira do funcionário que tem que entregar ao Estado, mais a carga o encargo da empresa, isso aqui dá 34,75% de imposto a pagar mensalmente, tá? Então, se a gente tem um sócio aqui só de segurança social para um salário mínimo, é mais ou menos 300 euros de despesa. Se você tiver dois, é o dobro. Você contrata um funcionário, aí, tá entendendo? Vai sempre acrescentando. E a gente tem aqui, assim, no início de cada empresa, e dependendo daquilo que cada pessoa queira, dependendo do propósito, não é, da empresa, mesmo que não seja uma unipessoal, mesmo que seja uma limitada, com mais do que um sócio, a gente até pede para não colocarem dois gerentes, colocarem só um numa fase inicial, para a empresa não ter tanto encargo no início. Só que depois a questão é que um dia mais tarde queremos botar realmente o outro sócio como gerente. Aí qualquer alteração que a gente tenha que fazer, a gente tem que ficar pagando taxa na conservatória. Então, por isso que é importante a gente sentar com o cliente e entender se já é uma empresa, uma atividade que já está dando certo no outro país e que vai entrar aqui já em andamento, se é realmente uma coisa que vai começar aqui do zero, entendeu? Para a gente também conseguir dar a nossa opinião de uma maneira mais fiável, tá? Muita gente tem dificuldade em pagar aqui essa taxa da segurança social, mas depois existem aqui vários benefícios que a gente também pode sugerir aos nossos clientes. Existem maneiras da gente também conseguir algumas isenções, e é isso. Cada caso é um caso, a gente tem que estudar a situação do cliente para poder dar uma sugestão enquadrada, não é, na realidade do cliente. Exatamente. Se vocês quiserem até citar alguns tipos de entidades, de atividades que vocês estão pensando, a Patrícia também já pode colocar aí algumas informações para vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade para colocar aqui no nosso bate-papo também. Bom, fora isso, a gente também tem mais uma carga tributária pesada aqui, né? Que é as famosas finanças, como vocês conhecem no Brasil como a Receita Federal. E aqui, Patrícia, então, como é que funciona? Olha aqui, Cris, por incrível que pareça, eles estão reduzindo essas taxas de IRC. E, a princípio, ano que vem, em 2026, não é? Eles vão baixar mais um ponto percentual aqui nesse escalão dos 16% e dos 20%. Então, como é que funciona essa parte aqui do IRC? Para empresas que tenham lucro até 50 mil euros, a taxa que é aplicada são os 16%, tá bom? Em cima do lucro. E depois, também existe uma taxa que é a derrama municipal, que vai até 1,5%. Patrícia, desculpa te interromper, só para as pessoas no Brasil entenderem o paralelo. Quando a gente diz IRC, é o imposto sobre lucro. Mas esse imposto é sobre o lucro da empresa ou é o lucro que o sócio tira da empresa? Então, lucro é lucro da empresa.
que acontece? A empresa tem a sua faturação e depois tem despesas, onde está enquadrada o prolabore do sócio, entendeu? Uhum. Então, Então, esse daqui é da empresa, é o lucro da da empresa. tá bom? Então, se a empresa emite nota de 10 mil euros e por mês só tem 8 mil euros de despesa, não é? Tem um lucro de 2 mil. A gente vai vendo o acumulado do ano todo, porque a gente só paga esse IRC uma vez por ano, tá bom? Que é em maio do ano seguinte a que se refere o imposto. Então, o IRC é de 16% para as empresas que têm lucro até 50 mil euros e para empresas que tenham lucros superiores a 50 mil euros, entra aqui a taxa dos 20%. Mas como é que funciona? Se a minha empresa tem um lucro de 55 mil euros, nos primeiros 50 mil é aplicada a taxa de 16%, e depois dos 50.001 euros até os 55, não é? É aplicada a taxa de 20. Então, a pessoa não precisa se preocupar pensando que vai pagar 20% de imposto. Não. Nos primeiros 50 mil é 16 e depois na diferença vem os 20. Tá bom? Agora eu vou contar uma coisa que a Patrícia não quer contar para vocês, tá? Como é que as empresas aqui em Portugal baixam o lucro? Por isso que vocês vão perceber que as empresas aqui em Portugal, elas não têm lucros exorbitantes como a do Brasil, porque no Brasil a tributação é diferente e aqui não. Se a empresa deu, como a Patrícia falou, 50 mil de lucro, ele vai para uma taxa tributária que é um valor considerável para o governo. Então, é muito comum grandes empresas com lucros mais altos, por exemplo, comprarem carros elétricos em um determinado valor, né? E aí botar isso daí como ativo da empresa, baixa o lucro, e aí você tem ali, você consegue reduzir esse lucro, coloca um ativo, uma pessoa da empresa, que pode ser um sócio, ou um gerente, ou até um funcionário, utiliza esse carro e é uma forma de você reduzir a tributação da empresa. Isso tem outros caminhos, e a Patrícia é especialista em indicar isso e o que faz mais sentido de acordo com cada empresa, tá, gente? Só fica essa dúvida. Desculpa interromper aí, Patrícia. Não faz mal. Brasileiro sempre quer dar um jeito da gente reduzir o imposto, né? Existem várias despesas que podem ser consideradas numa empresa. Tal como você falou, Cris, é a compra de carro, é a compra de imobiliário, tipo uma mesa para o computador, compra de cadeiras, comunicação, telefones, computadores, arrendamento, a gente precisa alugar um espaço para trabalhar, então também entra como despesa. Então, existem várias maneiras de baixar o lucro da empresa. E também existe aqui uma situação, Cris, que muitos empresários, em vez de contratar, fazer um contrato com um funcionário, eles fazem uma contratação de serviços, ou seja, ele contrata pessoas autônomas também para fazer parte da equipe, para ter uma tributação mais baixa de imposto, e depois existem pós e contras, não é? Assim, em vez de fazer um contrato de trabalho, se for um prestador de serviços, existem aqui umas regras que depois também podemos conversar, sim. Mas, enfim, isso é para dizer que realmente existem várias despesas que podem ser consideradas para baixar o lucro das empresas. Tá bom? Depois aqui o IVA, a gente está falando aqui de umas taxas para Portugal continental, tá bom? Porque Portugal tem aqui o continente, depois tem duas ilhas, que é a Ilha da Madeira e os Açores, e nessas ilhas as taxas são diferentes, mas aqui em Portugal continental, Lisboa, Porto, Aveiro, Algarve, não é? A gente trabalha aqui com essas taxas de 6, 13 ou 23. A taxa de 6% tem a ver com bens básicos, tá bem? Tipo, o leite, a água, a eletricidade de casa, tudo que sejam considerados como bens básicos é tributado a 6%.
13% já são bens tipo o vinho, já são bens intermédios, tá bom? Que não são básicos. E o 23 é quase toda a generalidade dos produtos e serviços, tá bom? Então, convém considerar os 23% de IVA, porque realmente sobre serviços é a taxa que se aplica. A TSU é a taxa de segurança única, tá bom? Que a gente falou anteriormente. Aqui, quando a gente fala até 25,2%, significa o quê? Quando a pessoa física abre aquela atividade do trabalhador independente ou do empresário em nome individual, tem taxas de 21,4%, temos a taxa de 25,2%, e se a gente abrir empresa, são aqueles 23,75% que a gente falou que é o encargo da empresa, tá bom? Então, essa taxa varia por causa do diferente tipo de empresa que a gente pode abrir aqui em Portugal, tá bom? Imposto de selo, IUC, impostos setoriais, isso aqui são impostos, tipo, imposto de selo é quando a gente faz um contrato de arrendamento, ou uma escritura, porque as empresas podem comprar imóveis, não é? Enfim, IUC são impostos que incidem sobre os carros, e aqui uma particularidade, em Portugal os carros elétricos não pagam IUC, não pagam esse imposto de circulação. Esse imposto o IUC, desculpa te interromper, só para vocês entenderem, é similar ao IPVA do Brasil. Tá? Pronto. O IUC, se a empresa tiver carros, todos os anos tem que fazer o pagamento no mês da matrícula do carro, no mês da placa do carro, e depois vai variando, não é? Esse valor do IUC também depende do tipo de carro, depende se é a gasolina, se é a gasóleo, tem aqui, é por causa da emissão do CO2, então varia. E os impostos setoriais, existem setores que podem ter, tipo das reciclagens, existem impostos específicos para alguns setores de atividade, e algumas obrigatoriedades também para alguns tipos de atividade, e isso aqui é um leque muito vasto que a gente depois também pode falar, pronto, particularmente com cada cliente. Boa. Agora, um ponto muito importante é que, assim, todas essas informações, é óbvio que vocês podem encontrar muitas delas na internet, existem formas da própria pessoa abrir a sua empresa diretamente, mas uma coisa que eu digo, você sempre vai precisar de um contabilista. Por quê? Porque esse tipo de profissional, ele pode te salvar de muitos problemas e principalmente multas e qualquer prejuízo financeiro. E aí a Patrícia vai contar de alguns erros comuns que um bom contabilista pode ajudar nesse momento, né? A evitar esse tipo de prejuízo. O que acontece? Muitas vezes, uma pessoa física fala com um amigo que também trabalha como pessoa física, como é que é e como é que não é, e pede lá a opinião e acaba por fazer igual ao amigo. Só que depois o amigo talvez esqueça de dizer das obrigatoriedades que existem ao longo do ano. Então, quando a gente fala aqui em abertura mal feita nas finanças, a gente está se referindo àqueles trabalhadores independentes ou aqueles empresários em nome individual, tá bom? Que é são aqueles tipos de atividade que a gente abre com menos informação do que a empresa, que a gente só precisa do NIF, da senha das finanças, de uma conta bancária, e fazemos aqui a abertura das finanças. Só que, quando a gente abre uma atividade nas finanças, existem aqui várias variáveis que vão influenciar no tipo de enquadramento e imposto que o cliente depois vai ter que pagar. Então, uma abertura mal feita nas finanças pode fazer com que você se enquadre no regime de IVA sem ter essa necessidade, entendeu? E um contabilista pode ajudar
a conseguir te enquadrar de modo a que você não tenha tanta obrigação ao longo do ano. Porque quando a gente abre uma atividade, mesmo que você não emita nota, existem obrigatoriedades a serem cumpridas, tá bom? Então, esse enquadramento fiscal incorreto, também já fiz aqui a ligação na atividade. Aqui em Portugal, a gente, para emitir nota, por acaso tem uma coisa muito legal no Portal das Finanças, que eram os antigos recibos verdes, que hoje são chamados fatura-recibo, a gente emite no próprio portal. Obviamente que esse tipo de documento é certificado. Mas aí, como você falou anteriormente, Cris, você usa um logo da Edu Portugal, mas a sua empresa é a Viral. E aqui, eu, Patrícia Veloso, posso abrir uma atividade, mas ter uma logomarca também, que é a Veloma. Então, quando eu quero emitir uma nota, eu quero que apareça a minha logomarca. E eu quero ter uma fatura, não é? Um documento que mostre a minha logo. E eu não vou conseguir usar aquele tal documento das finanças, que aquele documento das finanças aparece o nosso nome, é um documento super simples, sem muita apresentação, mas às vezes as pessoas querem uma fatura bonitinha e tal, então obrigatoriamente tem que ter um programa certificado pela autoridade tributária para poder emitir nota. Assim que compram um programa, tem que informar as finanças do programa que está utilizando, tá bom? Para as finanças terem conhecimento. E depois, todos os meses, tem que emitir um ficheirinho, tem que enviar um ficheirinho que se chama SAFT para as finanças. E as finanças vão ver se realmente esse programa é ou não certificado, se o cliente pode ou não utilizar. As obrigações mensais são sempre influenciadas pelo tipo de atividade que a gente abriu, tá bom? Obrigação mensal é a segurança social, aí depois a gente tem que ver se tem carro em nome da atividade, a gente tem que ver se tem funcionários, porque uma pessoa física também pode ter funcionário. Eu posso abrir um restaurante, abrir uma atividade que seja um restaurante, e depois eu posso contratar funcionários que vão me obrigar a pagar impostos mensais. E aqui, quando a gente fala nos erros comuns, muita gente não gosta de papel, não é? E as pessoas têm tendências para pegar num papel e, olha, lixo. Isso aqui não preciso, isso aqui não serve de nada. Mas a verdade é que contabilista adora papéis. Contabilista olha para um papel e diz, olha, daqui é menos imposto que o meu cliente vai pagar. Porque nós temos um olhar que conseguimos entender se aquilo pode ou não se enquadrar na atividade de modo a baixar os impostos. Então, eu sou uma pessoa que adoro que meus clientes enviem tudo aquilo que tem a ver com a atividade, que tem a ver com o número de contribuintes da sua atividade, para a gente tentar fazer com que pague menos IVA, ou menos IRS, ou menos IRC, enfim. Então, a organização é muito importante para as pessoas pagarem menos imposto. Só uma informação que eu acho que não ficou clara, já que a Patrícia citou num ponto muito importante, gente. O IVA, então imagina, eu estou faturando aqui a Patrícia contratou a minha empresa, eu estou faturando para a empresa dela 1.000 euros, tá? Então é 1.000 euros mais IVA, 23%. Ela vai me pagar 1.230. Só que a minha empresa também está comprando uma série de coisas, né? A gente compra computador, a gente compra cadeira, a gente compra material de escritório. Isso tudo também influencia IVA. E o que a Patrícia falou, eu adoro papel para ver quanto que o meu cliente vai conseguir pagar menos imposto, quanto a empresa faturou e deve IVA ao governo e quanto a empresa comprou, que eu consigo abater o IVA do que a empresa deve ao governo. E aí você reduz, essa dica que ela
que ela dá, que é importantíssima, e a Patrícia faz isso muito bem, tá? Então, a gente tem aqui o tal do... a gente tem o tal do encontro de contas, né? Isso. Obrigada, isso viu, mesmo. Patrícia? Então, vamos avançar aqui, senão a gente vai passar do nosso horário. Então, aqui, ó, dicas práticas, né? Então, vamos entender uma coisa sobre o visto D2. O visto D2, ele só é necessário e ele é muito interessante para aquela pessoa que é só cidadão brasileiro, não tem nacionalidade europeia, e é um visto muito interessante quando você pretende vir para Portugal, empreender e trazer a sua família. Então, ele funciona muito bem. Tem uma série de regras, tá bem? Mas ele vai, basicamente, você vai precisar de um plano de negócios, você vai ter que ter a tua empresa aberta. Se você já tiver promessas de contratação da sua empresa, isso também pode fazer parte do seu processo do visto D2, e a Edu Portugal tem uma equipe jurídica especialista nisso, que também vai ajudá-lo nesse processo. Agora, se você tem uma nacionalidade europeia, você já tira isso da sua frente, você só faz a etapa com a Veloma, que é a abertura da empresa e tudo mais. Você não necessariamente precisa do visto. O visto, ele é fundamental para que você se legalize em Portugal, consiga ter todos os seus direitos e deveres aqui e também dos seus familiares, tá bem? Então, depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre o visto D2, eu posso dar mais informações sobre o requisito, mas de uma forma geral, né? É importante ter um plano de negócios muito claro, como a Patrícia já citou, né? A formalização do acordo entre os sócios e, fundamental, apoio profissional desde o início. Isso, novamente, eu bato muito nessa tecla porque eu cometi erros porque eu não conhecia a Patrícia quando eu vim para Portugal. Então, eu tive uma pessoa, um contabilista, que me fez perder dinheiro, porque ele não me passou algumas informações que eu fui descobrir só 1 ano e meio depois que eu estava em Portugal. E 1 ano e meio depois, eu já perdi diversos benefícios. Então, é muito importante você ter um contabilista que tenha essa mentalidade, que não seja meramente um contabilista burocrático, mas que seja um contabilista estrategista, como é o caso da Patrícia, porque ela vai analisar de uma forma estratégica como você deve abrir a sua empresa e, principalmente, entender quais são as saídas para você ter menor carga tributária. E quando a gente diz menor carga tributária, isso tudo é dentro da lei. Ninguém aqui está arrumando jeitinho brasileiro, não. E aqui em Portugal tem muita coisa. Se você conhece bem a lei, você consegue se organizar e se sair muito bem aqui, tá bom? E aqui eu quero falar uma coisa super interessante, que a gente tem muita coisa de apoio público e privado aqui em Portugal. Isso é um ponto interessante que vale a pena ser explorado, tá? Então, eu estou trazendo aqui algumas informações para vocês que saibam como é que isso funciona, tá? Então, o primeiro órgão é o AICEP. A AICEP, ela é similar à Apex do Brasil, que vocês conhecem. Então, eles trabalham muito com a internacionalização. Então, se você tem uma grande empresa e tudo mais, e você quer internacionalizar, ou você quer aumentar, vamos supor, você não quer abrir uma empresa em Portugal, mas você quer começar a transacionar com Portugal, esse pode ser um órgão muito interessante para você, tá? Ele não vai te ajudar a abrir empresa, não é o negócio dele, mas é a internacionalização. Então, uma vez que você abra a sua empresa, por exemplo, a Edu Portugal já existe há 8 anos aqui em Portugal, a gente já tem relacionamento com a ICEP, a gente já tem tempo, a gente já tem histórico, a gente já tem uma série de coisas, a gente já tem movimento, então faz sentido o relacionamento com a ICEP. O IAPMEI, ele já é um outro órgão que ele faz apoio às pequenas e médias empresas, tá? Mas é um tipo de apoio que não é para abertura, não é apoio jurídico, não é nada disso. Ele vai te dar apoios de formação, como é que você consegue se sair melhor. Tem alguns apoios financeiros que eles podem recomendar, mas, novamente, você só vai ter acesso depois que você já tem a empresa constituída e com determinado histórico. Depois que você tem histórico, em alguns países até brinco, né? Você tem que ter o seu score, né? Então, é como se fosse o ranking da empresa. Quanto melhor o seu score, você começa a ter
apoios aí. E um ponto fundamental, que a Patrícia está aqui também para confirmar, é que para você obter qualquer um desses apoios, públicos ou privados, a empresa não pode ter nenhuma dívida com o governo, seja para a segurança social, seja para as finanças, certo, Patrícia? Certo. E também, tipo, na época do Covid, que eles lançaram vários incentivos para as empresas, porque as empresas passaram aqui por muitas dificuldades, eles, para além de verem se as empresas tinham ou não dívidas com o Estado, também queriam ver se eram empresas que realmente estavam dando lucro ao país. Eles, se vissem que a empresa não tinha dívidas ao Estado, mas que estava com prejuízos elevados, eles não davam apoios. Agora, uma empresa que tem um lucro baixinho, mas é positivo, eles já ajudam no financiamento. Então, é por isso que eu lá no escritório, de 3 em 3 meses, eu vou avisando os meus clientes da situação da empresa, para eles terem noção que a empresa está com lucro elevado, para eles irem acompanhando a evolução dos resultados da empresa, porque é importante Perfeito. que as empresas tenham um resultado positivo, nem que seja baixinho, tá bom? Um lucro baixinho. Isso é fundamental, fundamental. Mesmo. Porque você vai ter linhas de apoio que não são condizentes com o seu lucro baixinho. Eles podem te dar um apoio grande só porque a sua empresa não deve nada para o governo e apresenta um lucro. Então, assim, é muito interessante, tá? Outra coisa, o IEFP, só para a gente correr aqui com o nosso tempo, o IEFP, ele tem sim apoios à contratação, é muito interessante. Então, você vai entender que de tempos em tempos eles abrem candidaturas e você pode concorrer logo no seu primeiro ano de atividade. Se você quer contratar, você pode concorrer, desde que você tenha tudo regularizado, tá? O outro programa, e esse já é mais complexo, mas é muito interessante, que é o Portugal 2030. Aqui, nós estamos falando de fundos europeus. Então, você tem fundos para diversas áreas. Aí, isso aqui é um mundo, tá? Só que, novamente, para você ter acesso a isso, qual é a grande vantagem? É que muitos desses incentivos do Portugal 2030, uma boa parte é fundo perdido. O que quer dizer com isso? Imagina que você queira investir 100 mil euros na tua empresa. Se você tem um projeto aprovado do 2030, você poderia ter, por exemplo, 50% desses 100 mil de volta. Você não precisa prestar... claro, você tem que prestar contas, mas eu estou falando assim, você tem que investir aquilo que você disse que você ia investir, mas você tem esse investimento de volta, né? Então, você investe os 100 mil, teoricamente, você investiria na mesma. Só que aí você reduz, porque você tem um apoio do Portugal 2030, então você tem uma restituição aí. Então, é muito interessante. E há também linhas de créditos bancárias específicas, isso vai depender muito do teu movimento, só que isso também você precisa já ter um tempo de empresa, tá? Mas também existem várias linhas e os bancos estão sempre aqui muito animados quando tem empresas, né, Paty, com lucros, mesmo que baixinhos, tudo, eles ficam super... Olha, tem uma linha de crédito de 20 mil euros, de 30 mil euros. Você não quer? Olha, juros, não sei... Então, assim, eles estão sempre, né? Para ajudar a tesouraria, ou é para comprar equipamento, sempre tem alguma coisa, tá? Então, isso é muito interessante aqui em Portugal. E só para a gente concluir... Aqui, os próprios bancos, eles começam mesmo a ter créditos pré-aprovados para empresas saudáveis. E, tipo, às vezes eles ligam oferecendo 25 mil, mas você diz, não, mas eu preciso de 50. Ele, então tá, me manda mais uns documentos e, geralmente, as pessoas até conseguem chegar àquele montante que precisam, aos 50. Então, é por isso que é importante ter empresas saudáveis, trabalhar para isso, não é? Exato, é isso. Bom, e aqui é como que a Edu Portugal e a Veloma conseguem te ajudar na abertura da tua empresa. Então, a Edu Portugal fica sendo responsável por toda a parte de orientação dos vistos. Então, se você é empreendedor, quer vir para Portugal com a sua família, residência legal, então tem que fazer o processo sempre do Brasil, tá? Não pode vir para Portugal e querer fazer o processo aqui, não. Tem que começar o processo do Brasil.
Então, emissão do NIF, que é similar ao CPF, com representante fiscal, abertura de conta, isso tudo a Edu Portugal faz por vocês. Conexão com parceiros, programas de apoio, consultoria jurídica para visto. Já a Veloma vai cuidar dessa parte que a Patrícia citou, que é a consultoria empresarial, fiscal, elaboração do plano de negócio, que isso é obrigatório para o visto D2, a abertura da empresa em si, sem que você se preocupe com qualquer trâmite legal. Eles cuidam de tudo para você, além do apoio fiscal e da contabilidade, que é obrigatória. Certo, Paty? Exatamente. Então, gente... Bom, então, só para a gente encerrar aqui, eu sou a Cris Lazotti, Patrícia Veloso. Então, aqui tem os nossos contatos, mas o que eu vou fazer aqui? Para vocês que participaram e seguiram a gente aqui até o final, eu vou compartilhar agora um material com vocês, que é um guia básico, tá, de tudo aqui que a gente falou. Então, peraí que eu já vou parar de partilhar aqui e já mando para vocês. E agora eu queria abrir, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida ou colocar alguma questão, por favor. A Karina pergunta assim, olha, um espaço de café, bolos, delícia, tem muita coisa aqui bacana, Karina, mas que tenha um espaço para eventos, workshop, treinamento, olha que ideia bacana. Se encaixa em qual taxa, de uma forma geral, Patrícia? Karina, bom dia. Quando você vai prestar esse tipo de serviços do café e do bolo, você pode ter que emitir notas com diferentes taxas. Numa mesma nota, a gente pode discriminar diferentes taxas de serviço, que no seu caso é 13% ou 23%, tá bom? E aqui, como você está falando, tem um espaço para workshop, é aquela situação que a gente estava falando. Quando for abrir uma empresa, tá vendo? A gente tem que falar, vamos ter a atividade da restauração e depois da formação, tá bom? Uhum. Essa parte da formação, dependendo do tipo de formação, se você está registrado em alguma ordem, se tem alguma coisa a ver com a segurança social, você até pode ficar isenta de IVA, tá bom? Mas se não tiver registros e certificados da segurança social, as formações também são 23%. Boa. A Rosimeire levantou a mão aqui. Rosimeire, se você quiser ligar o seu microfone, está habilitado. É só clicar ali no risquinho vermelho que ele está habilitado para você falar. Ou você coloca a sua pergunta aqui no chat. Tem alguém digitando. E aí, enquanto alguém digita, só para avisar, olha, eu já coloquei aqui no chat o nosso edubook sobre empreender em Portugal com essas informações, tá? A Karina mandou a seguinte informação: eu trabalho com desenvolvimento humano e ajudo mulheres que estão em transição e querem empreender. Ok, Karina, é como se você tivesse uma associação, alguma coisa assim, um portal. Conta um pouquinho mais do que é esse assim, trabalho que você faz. Se a Karina trabalha com desenvolvimento humano, e se for, por exemplo, uma psicóloga, não é, que esteja inscrita aqui numa ordem profissional dos psicólogos, você pode emitir nota com 0% de IVA. Entendeu, Karina? Agora, se for tipo uma terapeuta que não está inscrita em nenhuma ordem profissional, aí já é os 23%. Então, cada caso é um caso, né? E ela pode ter CAIs também, né, Patrícia? Com IVAs diferentes, né? É o caso, tipo, café sai em faturas com 13% e 23%, que é uma atividade, né? O desenvolvimento pode ser 0 ou 23%. Aqui a ideia é que, quando ela for abrir a atividade ou a empresa, que considere já essas atividades, e se a Karina estiver pensando em fazer mais alguma coisa diferente de café e de desenvolvimento humano, que considere logo desde o início essa atividade que pretende empreender, tá bom? Perfeito. O Alexandre também levantou a mão. Alexandre, se você quiser abrir seu microfone, sua câmera, fica à vontade, tá? Tá disponível aqui. A Rosimeire conseguiu. Deixa eu ver se a Rosimeire vai conseguir falar. Rosimeire, você nos ouve?
Sim, Bom dia. bom dia a todos. Gostaria de parabenizar pelo evento, é muito bom, tá tirando muitas dúvidas da gente. Eu tenho dupla cidadania e a minha dúvida é ali sobre o café, que ela acabou de dizer que é 13 ou 23%. E para o serviço de arquitetura, qual seria a taxa? Para serviço de arquitetura, Isso, serviço de arquitetura é 23%. 23%. Aqui a gente só tem 0%, Rose, para formação profissional ou saúde, tá bom? Aí o que acontece? Se você estiver relacionada com esses setores da educação ou da saúde, tem essa hipótese de ter 0%, tá bom? Para arquitetura é sempre 23%. Obrigada. De nada, sempre às ordens. Perfeito. Então vamos lá que agora a gente tem mais perguntas aqui, ó. A Karina diz. Não, a Karina diz, ela é coach, ela é especialista em desenvolvimento humano e analista comportamental. Ela não é psicóloga ainda, mas ela amou as informações, Karina. Então é 23%, tá, Ana? Exato. E a Ana também poderia falar melhor sobre os tipos de empresa, os recibos verdes podem ser aplicados, entender um pouco mais sobre esse tipo e esse... Ana, a sua pergunta, se você puder refazer um pouquinho, ela quer entender os tipos de empresa e recibos verdes. Mas eu não entendi exatamente o contexto de tipo de empresa que ela estava imaginando. Ana, a gente aqui tanto pode ser trabalhador autônomo, pessoa física, ou pessoa jurídica. Quando a gente fala nos recibos verdes, a gente está falando enquanto pessoa física, tá bom? Então, significa que tudo aquilo que você fizer vai estar relacionado com o seu número de contribuinte pessoal, tá bom? Então, a gente pode colocar também a atividade que você quiser. A gente pode abrir um restaurante com o seu número de pessoa física. Só que depois existem algumas especificidades que você tem que saber, que ou você vai ser tributada só no valor que você emite de nota. Tem outra opção, que é você ser tributada no lucro da sua atividade, que aí a gente tem que ver o valor das notas todas que você emitiu e ver quais são as despesas todas que você emitiu e você é tributada pela diferença, entendeu? Mas quem tem recibos verdes pode trabalhar tal como uma empresa, tá bom? Aqui a única diferença é que a empresa, até 50 mil euros, tem uma taxa de 16%. E você, enquanto pessoa física, é tributada de acordo com um escalão, tá bom? Que começa nos 13,25% e pode ir até os 48%. Então, o que acontece? Se você for uma pessoa física e tiver um lucro muito elevado, você pode acabar por parar num escalão muito alto de rendimento. Principalmente se você for casada, que aí os teus rendimentos vão se juntar com o do seu cônjuge, não é? Então, são questões que a gente depois tem que ver individualmente, tá bom? Para ver o que compensa mais a você. E agora, o Alexandre. E aí, Alex, tudo bem? Oi, Patrícia. Oi, Alexandre. Parabéns aí, vocês duas, vocês estão de parabéns. Eu estava preocupado, agora, a partir de agora, não, eu tenho um contador agora, tenho uma contadora em Portugal, a Cris, já conheço há bastante tempo, vocês estão de parabéns, viu? Obrigada, assim, o que eu queria só colocar, né, assim, como todos os lugares, a gente acha que tem desafio só no Brasil, aí em Portugal também tem desafios, né? E essa história de uma máxima, né? Que a gente às vezes tenta fazer coisas por conta própria, né? Mas no final da história sempre dá mal, né? Sempre dá ruim, né? Pois é. Então essa história de ter a orientação de um profissional, né? Para assessorar, né? É muito importante. Não dá para brincar, né? Você está falando em começar certo uma empresa, a gente que apoia empreendedores, né, orienta empreendedores também na sua jornada, na criação de planos estratégicos.
A nossa orientação sempre é procure um profissional, comece certo, porque depois fica mais complicado corrigir, né? É, Ou sofrer sanções, penalidades, multas, né? E aí construir uma trajetória empreendedora, né? Com essa mancha na biografia não é bom, né? Então é isso. bom construir um negócio certinho e pelo menos dentro de uma de uma coerência, dentro de uma organização que realmente faz com que o negócio ganhe valor ao longo do tempo. Viu? Então era mais isso que eu queria pontuar para reforçar e endossar a fala de vocês e dar os parabéns. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada. Sempre às ordens. Obrigada, Lê. Obrigada. Olha, gente, então a gente liberou aqui o EduBook, tá bom? Eu agradeço a Lê mais uma vez pelo carinho, pela participação aí, sempre colocando considerações super importantes, super válidas, né? Para quem pretende empreender. Então, aguardem que vocês também vão ter outras comunicações, tem os contatos tanto da Edu Portugal quanto da Veloma, vocês vão poder falar diretamente comigo, ou com a Patrícia, ou com a nossa equipe, tá bom? Porque a gente tem uma equipe por trás aqui, com todo o respaldo para ajudá-los em cada etapa desse processo. Empreender, eu falo assim, de coração, é algo que eu amo. Eu não consigo me ver não empreendendo. Eu acho que às vezes está no sangue, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta de ser funcionário e tá tudo bem, tem lugar para todo mundo. Mas eu acho que a vida do empreendedor, ela é uma vida cheia de emoção, e eu acho que isso me contagia muito, porque eu adoro esses altos e baixos que a gente passa, e a gente aprende muito, a gente erra muito, e a gente está sempre buscando melhorar o nosso negócio e melhorar principalmente a vida dos nossos clientes, que afinal, é por isso que a gente tem empresa, né? Porque a gente está prestando serviço para alguém. Então, a gente quer que essa pessoa que está recebendo o nosso serviço receba da melhor forma e que a gente consiga resolver o problema dessa pessoa, né? Assim como a Patrícia e o Alexandre, ou eu, ou cada um de vocês tem aí na vida de vocês sempre isso como missão, não é, Paty? Eu acho que é assim, e nós todos já passamos por isso, não é? A gente veio do Brasil e chegamos aqui num país diferente, e quando a gente realmente encontra alguém em quem a gente consegue confiar, a nossa empresa, as nossas ideias, e depois nós também temos muitos contatos aqui em Portugal, e a gente consegue, mesmo que sejam assuntos que não estejam relacionados comigo ou com a Cris, a gente tem sempre um parceiro para indicar, para conseguir ajudar a tratar de determinado problema. Então, eu acho que isso é muito importante para quem chega e não conhece ninguém, não é? É sentir Sim. que, olha, eu estou aqui e estou conseguindo tratar dos meus assuntos todos. É isso. Então, gente, muito obrigada por esse tempo aí nesse sábado de manhã aí no Brasil, tá bem? Aqui em Portugal, agora 1h46 da tarde, eu e Patrícia, então, encerramos a nossa webinar sobre como empreender em Portugal. Esse material que eu disponibilizei agora também será enviado para vocês por e-mail, e qualquer questão que vocês tenham, fale com a Edu Portugal e com a Veloma, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudá-los a começar a empreender em Portugal e na Europa. Quem sabe, né, ainda esse ano, tá bem? Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês e até a nossa próxima webinar. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Muito obrigada, Cris. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau.